Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Este é o nosso encontro. O evangelho de hoje ensina. Todo santo dia estamos aqui para meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, do versículo 36 até o versículo 43. Acompanha comigo. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, eu acredito que vocês recordam, no último sábado, nós escutamos Jesus contar a parábola do joio e do trigo. E hoje, os discípulos, em um momento particular com Jesus, eles pedem que Jesus explique aquela parábola. E Jesus cuidadosamente vai fazer isso, explicando cada elemento da parábola. E qual o objetivo dessa parábola? O que essa parábola quer nos dizer? Meu povo, a primeira coisa que essa parábola quer nos dizer é: nós vivemos a história entre o bem e o mal, entre luz e treva, entre pecado e salvação. Nós vivemos dentro dessa realidade de joio e de trigo. Jesus, quando ele diz, o semeador, ele lançou a boa semente. É trigo, é bom. Mas o inimigo, o maligno, o demônio, ele veio e jogou o joio. E o joio cresceu junto com o trigo. E aí, nós muitas vezes que queremos resolver tudo do nosso jeito, ao nosso tempo, a gente chega para Deus e vamos então cortar todo mundo isso aqui. Vamos acabar logo com isso aqui. E aí Jesus diz: não, calma. Deixa aí o joio crescer junto com o trigo, porque no tempo certo, olha só a paciência de Deus. No tempo certo, eu irei separar. Eu irei dar um jeito de separar. Por quê? Porque se você for tirar o joio, corre o risco de você acabar também arrancando o trigo. Eu não sei se vocês já viram, mas depois recomendo que vocês procurem na internet. O joio e o trigo é muito parecido. Se você olhar assim, de longe, praticamente quase que não dá para ver a diferença. Mas o joio é um mato, que a raiz dele se enrosca com a raiz do trigo. E as sementes do joio, se você esfregar na mão, ela é vazia, ela não tem fruto. Inclusive o joio, ele oprime e suga o grão, o bom grão. Então por isso que Jesus pacientemente diz não. Outro dia eu vi uma explicação de um padre, eu achei tão interessante. Ele disse assim, às vezes a gente sabe que alguém falou mal da gente, ou até mesmo no âmbito da família, aí a gente, pois ela vai ver. Aí joga lá uma mensagem no grupo da família, acabando com tudo. Pessoas que não têm nada a ver acabam sendo prejudicadas também. Por quê? Porque você não teve paciência de esperar o tempo certo.
Às vezes a gente quer resolver a questão no ímpeto da situação e acabamos querendo arrancar logo o joio e acabamos fazendo o quê? Arrancando também o trigo, prejudicando pessoas que não têm nada a ver. O casal está passando por uma crise, aí, então vamos se separar. Arranca logo esse joio. E os filhos? E tudo aquilo que vocês prometeram diante do altar do Senhor. Então arranca o joio, mas arranca também o trigo. Tem coisa boa, tem trigo aí. Então deixa que Deus faça esse serviço. Porque Ele pode. E Ele mesmo disse, vai chegar um tempo. Vai chegar um tempo que eu irei resolver isso. Essa parábola fala, primeiramente, que o mal existe. E o mal, o demônio não é uma figura que a igreja inventou na Idade Média para colocar medo nas pessoas. Nada disso. O demônio, ele é um anjo de luz, Lúcifer, um anjo de luz, que se rebelou contra Deus e com ele alguns demônios. E eles não têm mais salvação. Então, como eles não têm mais salvação, eles querem fazer o quê? Quer que a gente perca a salvação também. Quer que eu perda a salvação, que você perda a salvação. Então, ele trabalha dia e noite para isso. Então, entenda bem. O trabalho do demônio é jogar joio. Se ele está vendo que você está buscando o caminho de Deus, buscando ser fiel a Deus, ele vai fazer de tudo para ficar jogando o joio que for necessário para acabar com o trigo da sua vida. Então, infelizmente, existem muitas pessoas muito boas, mas existem também pessoas que optaram de viver de uma forma errada, de uma forma desonesta, de uma forma desrespeitosa, de uma forma impura. Existem muitas pessoas que trabalham para o mal, que querem viver desse jeito, abusando da própria liberdade, vivendo uma vida libertina. E Deus, por nos amar tanto, Ele respeita que a pessoa abuse da sua liberdade, viva essa realidade. Porque Deus não quer que nós o amemos obrigados. Ele quer que a gente o ame livremente. Portanto, nos amar, Ele respeita a nossa liberdade. Então, existe o bem, mas existe também o mal. Mas nós precisamos tomar consciência. No final de tudo, é Deus que prevalece. É a palavra de Deus que prevalece. Veja, aqui, aqueles que viveram mal, viveram querendo ser joio, semeando joio no mundo, esses aqui vão ser jogados fora. Mas aqueles que quiseram passar a vida vivendo, querendo ser trigo, semeando trigo do bem, do amor, da justiça, da fidelidade, da misericórdia, estes brilharão como o sol no reino de seu Pai. E aí? Hoje, o que é que você quer ser? Joio ou trigo? De que lado nós estamos? Queremos viver como? Então, meu povo, peçamos a Deus a graça de sermos trigo, e bom trigo no mundo. É porque é disso que o mundo está precisando. Que a gente viva como o bom trigo de Deus e semeie esse trigo para todas as pessoas que estão necessitadas. Peçamos essa graça ao Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Seja trigo. Semeie essa palavra. Curta, comente, compartilhe. Faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.